Quando criamos um jogo multiplayer, a gente tem que ter em mente que vários computadores vão estar conectados entre eles, enviando dados entre eles, e esses dados podem chegar a ser muitos. Então a gente tem que pensar muito bem como e o que mandar pela rede, para não enviar dados inúteis que vão acabar sobrecarregando a rede. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes, vamos por partes e vamos começar do básico de multiplayer. A gente vai ver então dois modelos de infraestrutura de topologia de rede que são os mais comuns usados nos jogos multiplayer. Quando a gente tem uma infraestrutura de cliente e servidor, temos que o servidor é o central, onde roda o mundo, o jogo, onde os outros computadores vão se conectar, e os clientes se conversam através do servidor. Um cliente é um jogador, é uma versão do jogo rodando numa máquina com os gráficos que está se comunicando com o servidor. O servidor, nesse caso, não tem um jogo rodando e é só um computador rodando somente o servidor, somente a parte lógica do jogo, para enviar, receber dado e decidir o que acontece naquela sessão. Então, aqui na tela eu vou mostrar um diagrama desse modelo de rede, onde o servidor é sempre o centro e tudo se passa pelo servidor. Os clientes nessa topologia eles não se conversam. Então esse é o famoso servidor dedicado, onde temos uma máquina que ela é dedicada, ela é responsável exclusivamente por cuidar dessa parte de rede e de comunicação entre os clientes. Então, um dos fatores mais importantes é a segurança, onde somente o dono do servidor tem acesso ao servidor, porque normalmente fica no cloud, na infraestrutura separada externa do computador de todos os jogadores. Então, fica mais difícil para hackers e outros espertinhos acessar um servidor e tentar modificar as coisas. Isso é muito bom para jogo competitivo e jogos que você não quer que os jogadores tenham acesso aos arquivos do servidor, a menos que os jogadores não tenham a possibilidade de criar os próprios servidores. Nesse caso, então, tem um pouco menos de preocupação nesse sentido, porque o jogador pode escolher onde colocar o servidor dele. Outro ponto importante é o custo-benefício. No caso, não tem custo-benefício, né? Porque quando você vai criar um servidor dedicado, normalmente você tem um custo de hospedar aquele servidor. Claro que se você está hospedando para 10 pessoas, 20 pessoas, para uma empresa de jogos não é nada. Outro ponto-chave é que tem a questão da performance, né? Um jogo que roda numa máquina exclusiva, ela é mais performática para lidar com a situação do servidor. Então os dados que são enviados no servidor são gerenciados de uma maneira muito mais eficiente do que em outros modelos, porque aquela máquina está 100% dedicada a gerenciar aqueles dados que chegam e que vão. Então a CPU está 100% voltada para aquilo, a RAM está totalmente voltada para aquilo, que é muito importante para carregar os arquivos no servidor. Só que isso é atrelado a um custo, né? Você tem um custo de rodar essa máquina em algum lugar, a menos que você não queira abrir a porta do seu computador, da sua máquina, deixar ligada, mas isso normalmente não se faz, não vale a pena. Até porque também tem a questão da internet. Quando a gente coloca nessas grandes infraestruturas externas, a gente também vem com um pacote de uma boa internet, o que é muito importante, porque é um multiplayer. Então a gente está se comunicando através da rede, através da internet. Então a internet é extremamente importante nesse ponto, para que os jogadores não sintam uma latência muito alta, o famoso ping muito alto, né? Não fiquem se teleportando e coisas assim. Então fica aqui para você na tela um esquema que eu fiz para você com tudo que eu falei agora sobre o servidor dedicado, esse modelo cliente-servidor, e assim que você tirar print a gente vai para o próximo modelo. Tem outro modelo que é muito parecido com o servidor cliente, que é o Hosted Client. A única diferença é que o servidor não é mais uma máquina que é responsável por gerenciar todas as comunicações do jogo. Agora quem é responsável por isso vai ser um dos clientes, ou seja, um jogador. Ele hosteia a partida, hosteia o servidor, ao mesmo tempo que ele joga na mesma máquina. Só que aí tem algumas questões, né? Por quê? Um cliente que abre esse servidor nesse modo, ele tem que, de alguma forma, estar conectado na mesma rede que os outros clientes. Ou ele tem que abrir a porta dele e enviar um IP público para os amigos, para quem quiser entrar na partida dele, para poderem se conectar entre eles. Porque os nossos computadores, eles estão escondidos através do NAT, Network Address Translator, e faz com que nosso endereço não seja acessível diretamente. Então tem algumas formas de a gente conseguir fazer esse acesso funcionar, e uma delas é abrindo a porta diretamente. A gente abre a porta em que o servidor do jogo está escutando, e aí os nossos amigos podem se conectar através dessa porta com o endereço público. Só que isso vem risco, né, de hackers a tentarem acessar a máquina, entrar por aquela porta. É sempre uma porta aberta, né? É sempre uma brecha aberta, então tem sempre o risco, e muitos jogadores não querem
ter esse risco. Apesar de ser um modo muito usado, tem alguns truques para a gente evitar que a porta seja aberta. Mas antes de entrar nesse detalhe, que vai ser o próximo modelo, que vai resolver um pouco esse problema, vamos os tópicos. Então, primeiro de tudo, a gente falou a segurança. O servidor agora está na máquina do cliente, do jogador. Então, o jogador que está hosteando aquela partida tem total acesso aos dados. Não que mude muito, né, de um servidor dedicado, mas assim, o que muda é que no hosted client, sempre o cliente vai poder hostear a partida dele, vai poder criar a sessão dele, o servidor dele, porque não tem como você criar um client host principal, senão seria um dedicado. E no servidor cliente, você pode não dar a possibilidade aos jogadores de criar um servidor, você detém total controle do servidor e os clientes só se conectam ao seu servidor. Então os jogadores nunca vão ter acesso ao servidor. Mas eles também podem criar um servidor dedicado. Dependendo de como você quer montar o seu jogo, você pode abordar das duas formas. Por exemplo, o Rainbow Six ele tem um servidor dedicado, mas ninguém pode criar um servidor dedicado ao Rainbow Six. A Ubisoft não permite que os jogadores criem um servidor deles. Agora, por outro lado, o Valheim, que é um jogo indie, ele tem a possibilidade de o jogador criar o próprio servidor dedicado dele, entendeu? Essa é a diferença. Agora, no hosted client, os jogadores sempre têm que criar um servidor deles. Não existe um host client central, não faz sentido nesse modelo. Então tem essa questão de segurança. Outra questão é a performance. Como o cliente está rodando seja o jogo, seja o servidor no mesmo momento, na mesma máquina, isso pode causar muitas interferências no gameplay. Principalmente se a máquina de quem está hosteando não for uma máquina boa, né, com boas prestações e tudo mais. Então, é importante também ter uma boa internet. Normalmente, nos jogos atuais, modernos, com o hardware que a gente tem hoje em dia, isso não é muito um problema. Mas é algo que tem que se considerar, tem que ter em mente. Se o seu jogo for muito pesado, os dados enviados pelo servidor são muitos, como a gente falou no comecinho desse vídeo, pode ser que não seja viável o jogador criar o próprio servidor. Pode ser que ele não consiga, ao mesmo tempo, lidar com o servidor na própria máquina e o jogo na própria máquina, dependendo de como o jogo é feito e é criado. Por outro lado, esse tipo de modelo faz com que o seu custo como desenvolvedor caia bastante, porque você não precisa criar um servidor dedicado. Você pode criar, na verdade, os dois tipos de modelo, um dedicado e a possibilidade do jogador hostear ao mesmo tempo. Um não exclui o outro. A lógica que se implementa é a mesma, só muda a forma como você inicia as coisas. E é isso. Eu fiz outro esquema aqui para esse modelo hosted client e você pode tirar print para salvar depois, para você conferir mais tarde, que a gente vai ficar citando esses dois modelos mais para frente. E aqui entra o pulo do gato para o hosted client. A gente falou que o hosted client, que é o segundo que a gente conversou, ele tem um probleminha que as pessoas não conseguem acessar diretamente a máquina de quem está hosteando. A gente não consegue acessar diretamente a máquina a não ser que ele abra a porta. Mas muitas vezes o jogador não quer abrir a porta, seja porque não tem conhecimento técnico, não que seja difícil, mas não tem conhecimento técnico, não quer arriscar abrir a porta dele para brechas de hackers e tudo mais, não sabe configurar um firewall e tudo mais, não quer ter esse trabalho. Aí que entra o peer-to-peer, que é um modelo muito utilizado, principalmente nos jogos de Steam. O modelo peer-to-peer é um modelo em que os clientes se comunicam entre eles. Nos outros modelos que a gente viu agora, nos outros dois, os clientes nunca se conversam entre eles. Sempre tem a ponte do servidor. Nesse modelo, nessa topologia de rede, os clientes eles conseguem se comunicar entre eles, porque meio que ele cria uma LANzinha para os clientes se conectarem. Lembra quando você jogava Minecraft há 10 anos atrás e não tinha toda a infraestrutura, toda a tecnologia que tem hoje? Muitos dos problemas era que não se conseguia conectar com um amiguinho porque a porta estava fechada e a gente não conseguia um acesso direto. O que é que a gente fazia? A gente baixava o Hamash. No Hamash, a gente criava uma rede entre essas pessoas e elas estavam conectadas através de um modelo peer-to-peer. Então elas conseguiam se comunicar, mandar dados, mesmo com a porta fechada, porque elas estavam conectadas. Só que hoje em dia a gente não precisa mais baixar o Hamash, né? Tem várias formas que a gente pode resolver esse problema. Uma delas é usando a própria Steam como Hamash. A Steam dentro dela tem no framework dela, ela tem uma função peer-to-peer, onde você consegue se conectar com as outras pessoas através da Steam em uma mesma rede. Dessa forma, você pode fazer com que o jogador não abra a sua porta, não precise baixar Hamash, não precisa de nenhum tipo de outro software externo, somente a Steam. Mas claro que esse não é o único modo de fazer isso, existem vários modos, tanto que jogos na Xbox e outras plataformas que não necessariamente a Steam também conseguem fazer
esse tipo de conexão? Tem várias outras formas, e uma delas é o Relay Server, que é um servidor que fica na nuvem, só que esse servidor não tem uma sessão rodando nele. Ele basicamente faz a ponte entre um cliente e a outro. Então o cliente manda para esse Relay Server, o Relay Server manda para o outro cliente. Mas toda a lógica, todo o núcleo está rodando no cliente, na pessoa que está rodando naquela máquina, naquele momento, certo? Tem também o NAT Ponte, que é basicamente forçar um acesso direto, só que isso falha muitas vezes e normalmente vem junto com o Relay Server, que é outro modo, que é você usar as duas coisas, você tentar um acesso direto forçado e usar um Relay Server, em caso falhe a conexão, no meio do jogo está falindo lá, você usa um Relay Server e resolve a situação até que o Punch não volta a funcionar. Então nesse curso a gente vai usar o modelo Client Hosted com um modelo de rede peer-to-peer. A gente vai mesclar as duas coisas. A gente vai usar Steam para fazer essa conexão peer-to-peer entre os clientes e a gente vai usar o netcode, puramente netcode, para fazer a conexão multiplayer. Dá para fazer o jogo inteiro sem Steam, sem botar o framework da Steam, só o multiplayer e no final colocar a livraria da Steam e colocar o peer-to-peer, tudo que precisa, tá? Foi tão bem feito, tão bem pensado esse modelo de multiplayer que a Unity fez, que dá para simplesmente, no final de tudo, colocar uma classe a mais lá no nosso manager da Steam e pronto. A gente vai ter tudo o que a gente precisa. A gente só precisa depois configurar a Steam, né? Colocar as coisas, pegar o nome do usuário da Steam, os achievements, toda essa parte de Steam é Steam, então não tem nada a ver com o multiplayer netcode, né? É isso, a gente vai primeiro fazer o netcode da Unity para entender como funciona o multiplayer. A gente não vai colocar Steam no começo, mas somente depois que a gente tiver praticamente quase tudo pronto do multiplayer, a gente vai lá e incrementa a Steam, até porque fica mais fácil. Senão, se você chegou de paraquedas nessa aula e não sabe nada que está acontecendo aqui agora, o que a gente vai fazer, vou aproveitar para você clicar nesse card aqui em cima e assistir a primeira aula, onde eu explico mais ou menos o que a gente vai fazer nesse curso e o que você vai aprender nesse curso, tá bom? Vai lá assistir e depois você volta aqui para terminar essa aula. Bom, esse vídeo já ficou muito longo, já são 40 minutos de vídeo, então eu vou estar separando ele em duas partes. A primeira parte, que você acabou de assistir, foi sobre topologia de rede. E a segunda parte, que vai ser na próxima aula, vai ser sobre ownership. Então se inscreva, dá like no vídeo para você não perder nenhum conteúdo. A gente se vê na próxima aula.